Primeiro livro das Crônicas dos Reis de Israel, capítulo 13, verso de número 12, diz assim: E aquele dia temeu Davi a Deus, dizendo: Como trarei a mim a arca de Deus? Amém, irmãos? Podem sentar, feche os teus olhos. Senhor, nós pedimos que a Tua presença seja real no nosso meio, que o Senhor tome um lugar de honra. Abra a nossa mente, abra o nosso coração para absorvermos aquilo que o Senhor quer passar para a Tua igreja nessa noite. Que o Senhor fale conosco, fale ao nosso coração, fale à nossa mente. Faça a minha língua como a pena de um destro escritor e o Teu nome seja exaltado nesse momento. Assim nós oramos e pedimos em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu queria que vocês pensassem comigo aqui nesse momento sobre, não talvez a pessoa, vamos falar de objeto, ok? Hoje em dia a gente tem coisificado muito as pessoas, né? A gente tem que aprender a separar. Existe o valor da pessoa, do ser humano. Tem uns que parece que não vale muita coisa, mas tem o ser humano e tem as coisas. Eu queria que você pensasse no seu objeto mais precioso que você tem. Aquela coisa que se você perder, mas pensa numa coisa que é preciosa no sentido de utilidade. Por exemplo, talvez uma bola de futebol, né? Se você gosta muito de futebol, joga bola, isso não é útil necessariamente. Agora, para todo mundo que está aqui, talvez com exceção da Belinha, né, que não usa óculos, o óculos seja fundamental no nosso dia. Parando para reparar, é isso mesmo, né? Estamos precisando de um milagre nessa noite aqui para ser transformada e a nossa vista ser restaurada, não é mesmo? Porém, a gente precisa diariamente estar usando óculos. Quase em todo momento, salvo engano, não sei se alguém aqui faz, no banho, né? E quando está dormindo, você usa no banho? Misericórdia. Usa no mar também, né? Mas enfim. A gente precisa todos os dias estar com o nosso óculos. Quem usa, né? Quem não usa só para ler ali, etc. Inclusive tem gente que acha bonito, né? Aí compra um sem grau, né? E fica usando. Meu Deus do céu, meu sonho é poder não ter ali que ficar lembrando todos os dias de usar o óculos. Agora, já aconteceu uma vez comigo, eu fui tomar banho, peguei o óculos e guardei. Coloquei aqui. Só que eu não lembrava, depois do banho, aonde eu tinha colocado. Irmãos, foi uma luta muito grande para conseguir encontrar. Porque a gente esquece onde botou e a gente precisa procurar. E para a gente procurar, a gente precisa do que para conseguir encontrar? Enxergar. E estava sozinho em casa, e como enxerga? Como enxerga? A última vez que eu fui fazer o exame, a doutora carinhosamente virou para mim e falou: tá ceguinho, hein? Então, foi uma coisa absurda. Era um objeto completamente importante para mim. Agora, vamos além. Teu filho, seja em algum momento, talvez numa praia, num parque, em algum momento você já perdeu ele, ou teu marido, ou tua esposa, ou alguém que você está junto, você perdeu ali e precisava encontrar, e era urgente. Eu quero que você pense nesse sentimento de urgência que você já teve aí. Eu quero que você contextualize essa necessidade de encontrar algo que é fundamental para a tua vida. Israel passou por algo semelhante a isso. Lá em 1 Samuel, quando inicia ali, quando é introduzida a história do profeta quando criança, no capítulo 3, a Bíblia vai falar o seguinte: e as visões naquele dia e a palavra de Deus eram raras, não muito frequentes, porque ele tinha se distanciado da presença de Deus, ele estava longe do Senhor. Ele, por tolerar e passar a mão no pecado dos seus filhos, a saber, Hofni e Finéias, ele passou a ser um conivente com aquilo. Hofni e Finéias eram devassos. Hofni e Finéias, eles tinham relações com mulheres diante da tenda do Senhor.
Eles, ao invés de oferecerem um sacrifício que o povo trazia como sacerdotes a Deus, eles olhavam o melhor daquela carne que eles tinham. Não sei se os irmãos sabem, quando o sacerdote recebia o sacrifício, eles pegavam uma espécie de garfo grande, bem grande assim, e tinham que aleatoriamente pinçar, e o que viesse era a porção dos sacerdotes, era a oferta dedicada a eles, era a provisão deles, era o salário deles. Só que eles não faziam de forma aleatória, eles escolhiam a melhor parte, invalidando e desobedecendo a lei de Deus. Eli chamava a atenção deles? Não. Capítulo 4 de 1 Samuel, a gente vai ver isso. Ele corrigia os seus filhos. Nem sempre os filhos vão seguir o caminho de seus pais. O próprio Samuel é um exemplo disso. Os filhos não seguiram. E outros exemplos nós temos na sociedade, na nossa vida como um todo e na própria Bíblia. Só que o problema de Eli não era que os filhos não seguiam as ordens de seu pai. É que Eli não corrigia. Eli não chamava atenção. Eu lembro quando iniciamos o ministério, eu recebi uma palavra tão calorosa, tão bonita, tão amável, de uma mulher de Deus, desse tamanho, que ela virou para mim e falou: se tu entrar em corrupção, pedir dinheiro e pregar heresia, eu saio da igreja. Não foi? Minha mãe. Não é porque eu estou liderando, não é porque eu estou fazendo, que ela tem que passar a mão na minha cabeça e falar: não, por ser o meu filho, então dessa vez eu vou tolerar. Não. Ela estaria tão errada quanto eu. Ela estaria em tanto pecado quanto eu. Ela se tornaria uma falsa profetisa, igual eu seria um falso profeta. Em nome de Jesus, isso não vai acontecer. Então, a queda de Eli foi aí. Perceba, a queda de Eli não foi porque ele se relacionou com mulheres. A queda de Eli não foi porque ele ficou corrupto, foi porque ele entrou em conivência, em concordância. Ele não exerceu a sua liderança, ele não assumiu a sua responsabilidade. Aí Israel está em guerra contra quem? Os filisteus. Os filisteus eram inimigos declarados do povo de Deus. Sempre estavam em guerra. Sempre estavam em guerra. Inclusive, você conhece o Ramás? Tem uma pontinha ali que é descendente dos filisteus. Essa briga, ó, é antiga, lá dos tempos bíblicos. Eles estão em guerra, só que ele era o líder espiritual de Israel. Ele está longe de Deus. E quando a gente tem um líder longe de Deus, a gente tem um povo longe de Deus também. Porque o líder, ele influencia, ele semeia e ele representa aquele povo. Ele dita o ritmo espiritual. É claro, o povo segue se o povo quiser, mas vai seguir aquele ritmo, vai seguir aquela frequência, vai seguir aquela direção. Então, um povo forte, quando o líder está forte. E eu digo forte não é espiritualmente no sentido de impecável, santo 100%. Eu digo forte no temor de Deus, forte na submissão a Deus. Eli já tinha perdido isso, embora ele ainda buscasse a Deus. Tanto que ele que orienta Samuel, lembra da história que está no capítulo 3? Samuel ouve: Samuel, Samuel. Que a gente tem a tendência de colocar entonação, né? Samuel, Samuel. Como se fosse aquela coisa, né? A caixa é boa, né? Nunca tinha percebido. Como se fosse aquela coisa. Mas para ele confundir com Eli é porque a voz veio num tom normal. Ele vai até Eli e fala: sacerdote, o senhor me chamou? Vai dormir, menino? Tá maluco? Ele vai dormir. Samuel, Samuel. Ele volta. Eli, esperto, tinha experiência com Deus. Ele instrui o menino: a próxima vez que tu ouvir, tu fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Ou seja, não é como se Eli nunca tivesse experimentado da presença de Deus.
Não é como se Eli não tivesse experimentado mais de Deus. Não é como se Eli não tivesse ali desfrutado de experiências gloriosas. Não, ele tinha desfrutado. Ele tinha experiência com Deus. Porém, ele se distancia, porque foi conivente. Quando Israel está em guerra, a arca da aliança, ela é roubada. E no que a arca da aliança é roubada, o povo volta atônito, os guerreiros, os soldados. Vem um arauto na frente para avisar Eli: Eli, a arca foi roubada. Ele cai e quebra o pescoço e morre. E ali acaba a trajetória dele. Só que a arca, irmãos, ela representa a presença de Deus. Quando a arca ia na frente, o povo dizia: o próprio Deus está conosco. Por causa da manifestação, a gente falou isso no domingo, sobre o sacerdócio. Está no YouTube, depois pega e vê. A gente trabalhou sobre isso. Lá em Ezequiel, o profeta vai falar: Deus que habita no meio dos querubins. Por que ele fala isso? Porque lá onde Deus está, tem um monte de querubim do lado dele, rodeado? Não. Pode até ter, mas não é por causa disso. É porque a arca, na tampa dela, tinha 2 querubins. E a presença de Deus se manifestava ali, quando o sacrifício era aceito. Isso é o que significa Deus habitando no meio dos querubins. Ela é da recepção. Então, queridos, paz do Senhor, varão. Então, quando eles perdem a arca, quando a arca vai embora, não é só um objeto naquele contexto que está sumindo. Não é só um objeto naquele contexto que está indo embora. É a presença de Deus que está se esvaindo. Inclusive, no capítulo 5, um dos filhos de Eli tinha uma esposa e a esposa estava grávida. Os filhos dele morrem na guerra. Quando a mulher fica sabendo disso, ela entra em desespero e ela começa a dar à luz, e ela chama o seu filho de Icabode, que significa foi-se a presença de Deus, foi-se a glória do Senhor. Acabou. Ali naquele momento, Israel tinha perdido a presença de Deus. Ali naquele momento, Israel tinha perdido a glória de Deus. Israel passou a ser um povo como outro qualquer. Aí eles entram num limbo muito grande. Até chegar o rei Davi, passa a era de Saul, e ele não se preocupa em trazer a arca de novo. Mas quando Davi assume, lembremos aqui, Davi era um homem segundo o coração de Deus. Davi, ele desejava a presença de Deus. Davi, ele queria que o seu povo fosse firmado e estabelecido como um povo aonde Deus habita. Ele se lembra da arca. Ele fala: vamos trazer a arca de volta. E a arca de Deus, ela tem tanta essa representatividade, irmãos, da presença, que é uma coisa gloriosa. Lá no capítulo 6 de 1 Samuel, eles levam a arca numa casa onde tem vários ídolos de barro, de gesso. Aí eles vão dormir. Quando eles acordam e vão olhar aquele lugar, o que está acontecendo ali? Todos os ídolos estão prostrados diante da arca. Quem é que fez isso aqui? Ninguém. Não, então coloca tudo certo. No dia seguinte, como é que está? Todos eles prostrados diante da arca, mostrando que Ele é Deus dos deuses, Senhor dos senhores, Rei dos reis. Ele está acima de tudo e de todos. Ele é superior, Ele é soberano sobre qualquer outra divindade, irmãos. Na realidade de Paulo, ele vai trazer um ensinamento: todos os outros ídolos são demônios, porque existe só um Deus, é o Deus da Bíblia, Jesus Cristo, o Messias. Não existe outro pelo qual possamos ser salvos a não ser Jesus. Todos os outros ídolos, todos os outros demônios se prostram diante dele. Quando Jesus ele se apresenta no cenário,
Vem um endemoniado gadareno diante dele. Ele fala o quê? Mestre, o Senhor veio nos atormentar antes do tempo. Jesus, filho de Davi, filho de Deus, o Senhor veio nos atormentar antes do tempo. E reverencia o Senhor. Diante da presença de Deus, não tem um que fique de pé, irmãos. Diante da glória de Deus, não tem um que se estabeleça altivo. Diante dele toda língua confessará, todo joelho vai se dobrar, e todos vão dizer que ele é o Senhor, para a glória de Deus, Pai. Não tem um que fique de pé. Diante dele não existe ateu, irmãos. Diante dele não existe incrédulo. Quando a presença de Deus se manifesta, é algo glorioso. Imagina a presença de Deus se manifestando no teu quarto. Não é aquela coisa que os mais carismáticos ou pentecostais, eles olham, e olha que eu sou bem pentecostal, hein? Não é aquela coisa que eles estão na igreja, aí canta louvor, aí, igual um pregador fala, né? Prega 2 horas. Sabe quem é, né? Sua meia, sua paletó, tu não ouve um glória a Deus, mas vem um e fala, vejo um varão de branco, glória a Deus e aleluia. Não pregou nada, não pregou Bíblia, não ensinou nada. Sabe, irmãos, quando eu vejo Jesus se manifestando lá em Apocalipse, que João vem descrevendo ele, e eu vi que o cabelo era branco como a neve, os olhos como chama de fogo, ele estava vestido de branco, e os pés como latão reluzente, ele cai como morto. Existe aqueles que dizem assim, ele não caiu como morto, ele morreu, mas como ele voltou à vida, ele achou que não tinha morrido, que ele só desmaiou. Porque ele viu o próprio Deus. A presença de Deus traz temor, a presença de Deus traz reverência. Hoje o povo fala, olha, estamos na presença de Deus, aí estão pulando, aí estão gritando, não tem um arrependimento. No domingo tem a presença de Deus e eles estão em euforia, e na segunda-feira eles estão pecando, na segunda-feira estão na pornografia, na segunda-feira estão na masturbação, na segunda-feira estão roubando, na segunda-feira estão mentindo. Por quê? Não foi presença de Deus. Quando a presença de Deus vem, ela traz reverência e traz temor. A presença de Deus traz submissão. Por isso que Davi, quando se torna rei, ele fala, vamos trazer a presença de Deus de novo. Só que aí ele vai empolgado. Já viu empolgado? Já viu a pessoa afoita? Foi Davi. Vamos trazer a presença de Deus. Mas Davi, a gente tem que preparar, porque não pode ser de qualquer maneira. Não tem nada com isso não. Vamos lá. Não pode, Davi, vamos, eu sou o rei, eu que mando. Pegou. E Davi veio, puxou o povo. Aí ele traz e pega a arca e bota em cima de uns boi. E o boi vai. E o boi dá aquela gingada. Tem aquele ritmo. Só que ele tomba, no que tomba a arca quase cai. Aí vem um coitado do Uzá que não tinha nada a ver com aquilo. Alguém consegue me apontar uma vírgula de pecado de Uzá? Alguém consegue? Não tem. Qual foi o erro de Uzá antes disso? Qual foi o mal que Uzá causou a Israel? Davi fez muito mais mal para Israel do que Uzá. Davi, em quantidade, ele pecou muito mais. Só que Uzá, ele estava lidando diretamente com a presença de Deus. Uzá, ele estava lidando diretamente com a manifestação de Deus na terra, e estava na arca da aliança. Quando a arca tomba para quase cair, Uzá vai querer ajudar. Irmão cheio de boa vontade, irmão com o coração em chamas. Ou você acha que não? A arca foi embora no período de Eli. Eli já tinha morrido. O reino de Saul, que durou 40 anos, já tinha passado. Uzá estava vendo a arca da aliança na frente dele, e ele falando assim, vamos, agora vai,
a arca vai voltar. Olha que coisa maravilhosa. Ele estava em êxtase, ele estava alegre, ele estava feliz. Agora nós vamos voltar com os sacrifícios, agora vamos voltar com as festas, agora tudo vai estar no seu devido lugar. Vamos, e a arca está caindo, ela tomba, ele bota a mão, ele é fulminado, ele morre na hora. Ele morre na hora. Com a presença de Deus não se brinca. Mesmo que você tenha boa vontade, não faça nada além do que foi determinado, irmão. Não vá além do que foi escrito. Não recue naquilo que Cristo estabeleceu na sua palavra. É por isso que você não vê nos nossos cultos nada além de oração, louvor e palavra. Nós estamos falando do momento que o povo de Deus se reúne para invocar a presença de Deus. Se a gente for além, irmãos, a gente vai ser cobrado. Eu serei muito cobrado. Mas Vitor, coloca aqui um momento de apresentação musical, que aí vai dar para atrair mais gente. Não, eu prefiro que tenha essa quantidade, até menos, todos os cultos, mas eu vou continuar sendo aprovado diante de Deus, do que atrair uma multidão, e naquele grande dia o Senhor virá para mim e falar: você preferiu a glória, você preferiu a fama, então se afasta, porque eu não te conheço. Você preferiu a exaltação dos homens, o aplauso deles, você preferiu atrair muitos, do que ser fiel à minha palavra. Então recua, então vai para lá, vai descer. Não coloca aqui um momento talvez de teatro, não coloca aqui talvez um momento mais alegre, não coloca aqui porque isso aqui atrai mais os jovens. Pinta a parede de preto, eu não tenho uma vírgula contra a parede preta, nada contra. Agora, se for para pintar a parede de preto só para atrair, irmãos, não vai pintar. Fica bom pro vídeo, fica, né? Fica melhor, tem essas coisas, amém. Agora, para atrair, para se fazer igual ao mundo, porque nesse ambiente nós nos reunimos para manifestar a presença de Deus, o foco tem que ser Deus. Olha os dizeres da igreja, olha os banners, olha as artes, vai estar assim: cantor fulano de tal, pregador fulano de tal. Isso é que atrai. Eu não tenho nada contra os pregadores em si, dependendo de quem for, né? Eu não tenho nada contra os cantores. Se não for sabor de mel, tá tranquilo. O que eu tenho contra é eles atraírem mais do que a presença de Deus. Davi, deixa eu te lembrar, homem segundo o coração de Deus. Ele venceu um gigante com 17 anos. Davi, ele recebeu a missão para poder se casar com Mical, filha de Saul, de matar 100 filisteus. Ele matou 200. Ele fez coisas extraordinárias. As moças, as donzelas cantavam. Saul matou os seus milhares, mas Davi, os seus 10 milhares. Irmãos, Davi, ele foi único. Dificilmente existiu um rei como Davi. É difícil se a gente for colocar proporcionalmente. E a preocupação que ele tinha, o desejo que ele tinha, é trazer a presença de novo para Israel. Ele tinha um desejo de resgatar essa presença, e ele assim o fez. No capítulo 15, nos 3 primeiros versículos, vai estar relatado assim: Davi também fez casa para si na cidade de Davi, e preparou um lugar para a arca de Deus, e armou-lhe uma tenda. Então disse Davi: ninguém pode levar a arca de Deus, senão os levitas, porque o Senhor os escolheu para levar a arca de Deus e para o servirem eternamente. E Davi convocou a todo Israel em Jerusalém para fazer subir a arca do Senhor ao seu lugar que ele tinha preparado. No domingo, a gente falou sobre os levitas e sobre os sacerdotes. Resumindo, eles receberam o Senhor como herança.
eles receberam o próprio Deus como herança. E eles não tinham parte na terra, porque Deus era a herança deles. Eles tinham um chamado para carregar a presença de Deus. Só que aqueles sacerdotes e levitas, hoje eles representam a própria igreja. Eu e você somos o levita. Eu e você somos o sacerdote. Eu e você somos o reino sacerdotal. Quem tem que carregar, segundo o que Davi está falando aqui, a arca da aliança. A presença de Deus não é um mundo. A arca não tem que estar com os filisteus. E a arca não tem que estar com os demais do povo. A arca tem que estar com a igreja. Igreja só é a igreja quando tem presença de Deus, irmãos. Igreja não é igreja quando milita contra os costumes da sociedade, porque a gente só vira um povo moralista. Não, nós somos a favor da família tradicional. Eu vi na internet esses dias, aonde um irmão falava assim, um pastor. Engraçado, né? O antigo presidente, ele era tão a favor da família tradicional, mas divorciou 3 vezes. É essa a família tradicional. Eu não estou falando contra a pessoa do ex-presidente da República. Eu estou falando sobre a militância que a igreja entrou. Porque pegou um ícone nele, achando que ele de alguma forma representava os valores cristãos. Irmãos, eu pergunto para vocês, Deus é a favor do divórcio? Deus quer o divórcio? Não. Como é que ele pode representar os meus e os teus valores? Como é que ele pode representar aquilo que nós pensamos como família? Ele pode ter uma linha ideológica contra aquilo que o mundo prega sobre o viés LGBT. Ok. Agora, representar a família tradicional brasileira, só se for a brasileira, mas a família cristã, ele não representa. Ele não representa. A igreja se tornou isso, moralista, política e militante. Ela pega um viés e fica nesse viés, e vai seguindo esse viés, esquecendo a sua essência, aquilo que é fundamental, a presença de Deus. Nós precisamos lembrar da presença de Deus. Sabe o teu óculos, que tu precisa dele para continuar o teu dia? Tu precisa da presença de Deus. Sabe aquele objeto necessário, daquela pessoa fundamental na tua vida que tu não pode perder? A presença de Deus é mais importante do que isso. No versículo 12 do capítulo 15, vai estar escrito assim: E disse-lhe: Vós sois os chefes dos pais entre os levitas, santificai-vos, vós e vossos irmãos, para que façais subir a arca do Senhor Deus de Israel, ao lugar que lhe tenho preparado. Porquanto vós não a levaste na primeira vez, o Senhor, o nosso Deus, fez rotura em nós, porque não a buscamos segundo a ordenança. Santificaram-se, pois, os sacerdotes e os levitas, para fazerem subir a arca do Senhor Deus de Israel. E os filhos dos levitas trouxeram a arca de Deus sobre os seus ombros, pelas varas que nele havia, como Moisés tinha ordenado conforme a palavra do Senhor. Deus, ele fez uma ruptura. Ele falou assim: olha só, vocês fizeram da forma errada, e eles entenderam. Erramos. Vamos reconhecer o nosso erro. Vamos reconhecer o nosso equívoco. Vamos reconhecer aonde eu e você deixamos a desejar. Vamos reconhecer aonde eu e você temos falta. Vamos reconhecer aonde eu e você estamos aquém daquilo que Deus quer para a nossa vida. E vamos nos santificar. Vamos entrar no prumo. Aqui a santificação não é apenas vencer o pecado, mas é a santificação no sentido de consagração. A gente às vezes espera a presença vir para começar a consagração. Não é assim. A gente se consagra e se prepara para receber a presença de Deus. É por isso, irmão, que você tem que jejuar pelo culto. Você jejua pelo culto de quarta-feira? Você ora pelo culto de quarta-feira? Você jejua pelo culto de domingo? Você jejua pelo culto de domingo? Você ora pelo culto de domingo? Você intercede para as vidas que vão estar aqui, para as vidas que estão ouvindo? Você intercede e jejua pelas vidas que vão nos encontrar através da internet? Você pensa e zela por isso, irmãos? Você pensa, zela, ora, jejua por aqueles que estão na sua casa agora ouvindo a minha voz?
Isso é a consagração. O nosso erro não está no nosso culto. O nosso culto é bíblico. Oração, louvor, palavra, contrição, arrependimento. O problema não está nesse momento, o problema está no nosso quarto. O problema está no nosso preparo. Então é isso que eu quero trazer para a igreja nessa noite. Eu quero convocar a igreja a se preparar para os cultos. Eu quero convocar a igreja a se dedicar em oração e jejum, 1, 2 vezes por semana pelos nossos cultos, pelas pessoas que vão nos encontrar, por aqueles que vão estar em relação, por aqueles que vão estar junto de nós, por aqueles que vão ouvir essa palavra, por aqueles que vão estar orando conosco. Irmãos, nós precisamos da presença de Deus. Nós precisamos da presença de Deus de forma manifesta no nosso meio. A presença de Deus não pode ser alguma coisa que a gente sente no culto, no louvor, tem um arrepio, que uma palavra mexe com o nosso emocional. Não, nós precisamos da presença de Deus latente nos nossos cultos. Por isso a gente precisa resgatá-la. No final do capítulo 15, lá no verso 25, vai estar relatado assim: sucedeu, pois, que Davi e os anciãos de Israel e os capitães dos milhares foram com alegria para fazer a arca da aliança do Senhor da casa de Obed-edom. E sucedeu, que ajudando Deus, os levitas que levavam a arca da aliança do Senhor sacrificaram 7 novilhos e 7 carneiros. E Davi ia vestido de um manto de linho fino, como também todos os levitas que levavam a arca. E os cantores, e Kenanias, mestre dos cantores, também Davi, levava sobre si um éfode de linho. E todo Israel fez subir a arca da aliança do Senhor com júbilo e ao som de buzinas e de trombetas e de símbolos, fazendo ressoar alaúdes e harpa. Sabe o que aconteceu aqui? Davi entendeu. No capítulo 13, ele quer trazer a arca. Acontece o cenário com Uzá. Ele recua. Ele fala: eu quero trazer, mas eu vou trazer conforme a palavra. Eu vou experimentar da presença de Deus conforme a palavra. Eu vou buscar a Deus conforme a palavra. Eu vou me dedicar a Deus conforme a palavra. A gente vai plantar a igreja conforme a palavra. A gente vai viver a igreja conforme a palavra. Era assim que Davi fazia. Era assim que Davi vivia. Depois de ter feito aquele erro, mesmo empolgado, mesmo com a motivação correta, a manifestação da sua vontade não foi bíblica. Só que quando ele estabelece a Bíblia, vamos fazer da seguinte forma: sacerdote, vem cá, eu não dei ouvido para vocês, mas agora vamos fazer direitinho. Pega lá os levitas, pega os bodes, pega os carneiros, sacrifica, anda 7 passos, para, anda 7 passos de novo e para, vamos fazer certo. E Davi se alegrou, e Davi ficou em êxtase, é o que a Bíblia diz. Davi, quando ele foi coroado rei de Israel, ele não se preocupou em como conduzir o seu ministério, mas ele se preocupou com a presença de Deus. A minha preocupação, irmãos, não é como a gente vai conduzir o ministério apenas. É claro, tem que ser de forma bíblica, e vai ser de forma bíblica se a arca da aliança estiver aqui, se a presença de Deus estiver no nosso meio. Davi, quando pecou, você lembra que ele peca com Batseba? Lembra disso? Ele não se preocupou com o seu reinado, ele não se preocupou com o seu status, mas ele se preocupou com a presença. Ele ora no Salmo 51, o salmo da aflição, o salmo do arrependido, e fala: Senhor, torna a me dar a alegria da salvação. Senhor, me renova. Senhor, traz a tua presença de novo. Foi assim que Davi orou. Foi assim que Davi viveu. E eu quero convocar vocês a isso. É por isso que a partir do mês de abril, todo primeiro domingo do mês, a princípio vai ser só o primeiro domingo do mês, nós vamos estar aqui 9h10 da manhã, de joelhos clamando a Deus.
de joelhos orando, irmãos. A gente precisa assumir o nosso lugar. A gente precisa assumir o nosso papel como sacerdote. A gente precisa assumir o nosso papel como levitas, como aqueles que foram encarregados de carregar a arca de Deus. Você está comigo nessa? Você é um comigo? Nós vamos nessa batalha juntos? Essa missão não é só minha, essa missão é nossa. Resgatar a presença de Deus. Por isso nós temos que nos preparar para algo grandioso que Deus fará. Deus já podia ter entupido esse lugar de gente, irmãos. Ele já podia ter levado a gente para outro lugar. Eu creio que Ele não faz para que a gente não se acomode e lá na frente continue empurrando com a barriga e não volte para o lugar de oração, para o lugar de jejum, para o lugar de ensino bíblico. Então a gente vai se alinhar e se aprumar e se santificar, porque Ele vai fazer maravilhas no nosso meio. Amém, irmãos? Vamos ficar de pé, vamos falar com o nosso Deus.